E aí, pessoal? Que bom ter você aqui para mais um bate-papo desses que a gente adora, sabe? Hoje, a gente vai se jogar de cabeça num papo que, olha, pode desvendar um segredo sobre a mente masculina que você nem imagina. Sabe aquele silêncio dele que às vezes parece um muro? Pois é, a gente vai descobrir que ele, na real, diz muito mais do que 1000 palavras. Se você já se sentiu meio perdida tentando entender o que se passa lá dentro daquele homem que parece intocável, fica comigo. Garanto que essa conversa vai abrir uns caminhos novos na sua cabeça. E para não perder nenhum dos nossos próximos encontros por aqui, já se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim, a gente fica conectada. Às vezes aquele silêncio entre duas pessoas grita mais alto do que qualquer berro ou choradeira. E existe uma parada bem antiga que a maioria das mulheres carrega sem nem sacar o poder que tem. A capacidade de virar um verdadeiro porto seguro emocional, desses que um homem nunca encontrou em lugar nenhum. Pensa só, o famoso Carl Jung, aquele que desvendou os mistérios mais profundos da nossa cabeça, descobriu que certos encontros não são à toa não. Eles pipocam quando duas sombras se olham e de repente resolvem dançar na mesma batida, na mesma frequência. E coisa. Taylor, a gente bem sabe que a vida moderna ensinou a mulherada a competir por atenção, a vestir umas máscaras que nem são delas, a se dobrar a umas expectativas que sugam a nossa energia de verdade. Mas aquela que saca fundo os arquétipos femininos descobre algo que vira a mesa. Não é sobre sair pra caça ou seduzir de propósito, mas sobre acordar umas coisas que estavam dormindo lá no cantinho mais fundo da mente masculina. Algo que ele nem sabia que estava procurando, até que, puf, ela aparece. Quantas vezes a gente já se perguntou por que uns relacionamentos desandam bem na hora que a gente mais se joga para manter a paz? A resposta está numa virada de chave completa no nosso jeito de ver as coisas. Quando a mulher para de ser 1000 em uma e começa a viver de verdade a sua própria essência, a sua natureza arquetípica, algo sensacional aparece. Uma presença que não fica choramingando por amor, mas que, sem fazer esforço, atrai o amor como a lua chama a maré. E um sacou que o lado masculino que tá meio avariado, machucado, busca sem perceber uma mulher que seja tipo um espelho da sua totalidade, mas sem se perder nesse reflexo. Entende? Essa não é a mina que se sacrifica, que some na relação, ou que aceita umas migalhas emocionais em nome do amor. É aquela que foi tão fundo dentro de si, que se conectou tanto com o próprio miolo, que virou um portal de paz de verdade. Um lugar onde ele finalmente consegue largar todas as máscaras e respirar aliviado. A diferença entre a mulher que corre atrás e a que magnetiza está num lance sutil, mas que faz toda a diferença. Uma oferece o que acha que ele quer, a outra revela o que ele nem sabia que precisava. Essa última nem compete com outras mulheres porque ela mora num lugar da mente que é de outro mundo. Um cantinho onde a vulnerabilidade que é de verdade e a força feminina dão as mãos, sem brigar, criando um clima único que ele nunca sentiu na vida. Homem que encontra essa mulher nem consegue explicar direito por que ele se sente tão diferente quando está perto dela. É que algo na presença dela dissolve aquelas tensões chatas que ele carrega. Os medos antigos que nem sabe de onde vêm, as defesas que ele nem notava que usava. Ela não tenta dar uma de médica do curandeira, sacou? Essa é a chave. Ela simplesmente é. E nesse jeito de ser tão plena, nessa aceitação total da própria natureza, ela cria um campo de energia onde a paz não só é possível, como é inevitável. É uma coisa de louco. Olha, existem uns segredos, uns jeitos de se comportar e umas manhas de arquétipos que transformam uma mulher comum nessa força magnética que ninguém resiste. Jung mapeou esses terrenos com a precisão de um cirurgião, mostrando como o feminino, quando acorda para sua própria profundidade, pode virar o lar emocional que todo homem busca, sem nem saber que está procurando. A jornada para virar essa mulher única começa com uma parada que pode soar meio louca. Quanto mais uma mulher tenta agradar, mais longe ela fica daquilo que de verdade atrai o masculino que mora lá no fundo. Jung notou que a mente masculina não se liga em perfeição que é de mentira, mas na verdade pura e crua. Aquela presença feminina que não tem medo de mostrar suas misturas, suas complicações, seus mistérios que ainda não foram resolvidos. É como se o homem enxergasse nela algo que ele mesmo perdeu. A coragem de ser sem máscaras, de viver de verdade cada lado seu sem pedir desculpas. Tem uma diferença gigante entre a mulher que se ajusta e aquela que se expande. A primeira molda a própria personalidade como massinha nas mãos dos outros, sempre se perguntando se está boa o suficiente, se está falando o que deve, se está causando as reações que queria. A segunda, essa já entendeu o jogo. Ela não precisa se encaixar no mundo de ninguém, porque carrega um universo inteiro dentro dela. E quando uma mulher para de se espremer para caber nas expectativas alheias e começa a se esticar em direção à sua própria imensidão,
algo magnético acontece. Ela fica irresistível não pelo que faz, mas pelo que é. O lado masculino que está ferido, né? Tem uma sede ancestral por essa presença feminina que não tenta salvar ele, mas que simplesmente existe, na sua plenitude, na sua força. Jung descobriu que todo homem procura sem perceber uma mulher que consiga estar perto das dores dele sem se afogar nelas, e que consiga ver as vulnerabilidades dele sem julgar ou tentar resolver na hora. Essa mulher desenvolveu algo raro. A manha de amar sem se perder, de dar uma força sem se sacrificar, de estar ali de corpo e alma sem virar dependente. A sociedade criou uma ilusão perigosa de que amor de verdade pede que a gente se anule, que amar demais significa sumir na vida do outro. Mas Jung jogou a real. O amor que de verdade transforma surge quando duas totalidades se encontram, e não quando dois vazios tentam se completar. Tipo, a mulher que vira o santuário emocional de um homem não é aquela que joga os próprios sonhos pro alto por causa dele, mas a que vive os próprios sonhos com uma intensidade tão grande que ele se inspira a fazer o mesmo. Quando uma mulher entende que a força dela não está em ser obrigatória, mas em ser inesquecível, tudo muda de figura. Ela para de competir por atenção e começa a cultivar a sua própria presença. Para de tentar provar o valor dela e começa a habitar esse valor. Para de ter medo de ser abandonada e começa a confiar na força do seu próprio magnetismo. É uma reviravolta completa no jeito de ver a vida, que não muda só como ela se relaciona, mas como ela existe no mundo. O homem que encontra essa mulher sente uma coisa que nem consegue nomear, tipo a sensação de que finalmente pode respirar. Perto dela, as máscaras sociais caem sem esforço. Os papéis cansativos perdem o sentido. Aquela necessidade de ficar sempre em guarda simplesmente some. Ela não exige que ele se mostre vulnerável, não. Ela cria um espaço onde a vulnerabilidade vira um lugar seguro, onde ser humano é uma coisa boa, não uma fraqueza. E nesse lugar sagrado, algo que ele nem sabia que estava procurando, finalmente encontra o seu lar. Que coisa, hein? A mudança começa quando a mulher saca que tem uns arquétipos antigos dentro dela, que a modernidade fez questão de silenciar. Jung mapeou essas forças primordiais que moram lá no fundo da nossa mente feminina. A donzela que guarda a curiosidade e a espontaneidade. A mãe que nutre sem se esgotar. A anciã que tem sabedoria sem amargura. E a amante que celebra a vida com uma sensualidade sagrada. A mulher que acorda essas partes em harmonia vira uma sinfonia complexa, que o lado masculino reconhece como lar. Não porque ela é fácil de entender, mas porque ela é profunda o suficiente para abraçar todas as contradições dele. E é um paradoxo, mas faz todo o sentido. Olha, tem uma mágica bem sutil que rola quando a mulher para de tentar adivinhar o homem e começa a confiar na sua própria intuição feminina. Ela para de fazer um monte de perguntas desesperadas sobre o que ele está pensando e começa a sentir o que ele está carregando. Essa troca de sintonia do que é só razão para o que é instinto cria uma conexão que vai além de qualquer palavra. Jung notou que o feminino tem uma capacidade natural de sentir as energias, de pegar umas nuances emocionais que a gente racionalmente nem percebe. Quando ela confia nessa sabedoria que mora dentro dela, ela consegue sentir o que ele precisa bem antes mesmo dele falar. O lado masculino ferido busca, sem perceber, uma mulher que não tente completar ele, mas que celebre a sua incompletude como parte da vida. Essa não é a mulher que chega com umas soluções prontas para cada perrengue, mas a que consegue sentar na boa na incerteza do lado dele. Ela entendeu uma coisa que muda tudo, que o amor de verdade não elimina o sofrimento, mas transforma ele em algo sagrado. Quando ele joga as angústias dele para ela, não recebe uns conselhos automáticos ou uns julgamentos disfarçados de preocupação. Ele recebe presença pura, um olhar em silêncio que valida o que ele está sentindo sem tentar. Madonna Hura. A diferença entre só consolar e de fato curar está numa linha bem fina que só a sabedoria feminina madura consegue enxergar. Consolar mantém a ferida aberta, dependente. Curar permite que a dor vire sabedoria de um jeito natural. Amar, que vira um santuário emocional, aprendeu a dar algo mais forte que compaixão. Ela oferece compreensão. Não aquela compreensão da cabeça que analisa e coloca em caixinhas, mas a compreensão que a gente sente no corpo, que reconhece a humanidade, que todos nós compartilhamos em cada fraqueza. É como se ela dissesse sem falar: eu vejo quem você é de verdade por trás de todas essas defesas. E isso não me assusta nem um pouco quando uma mulher desenvolve essa manha de amar o homem por inteiro, incluindo os lados sombrios dele. Os medos bobos, as feridas que não cicatrizaram. Algo que parece milagre acontece. Ele para de esconder essas partes dela. A máscara de perfeição masculina que cansa tanto de manter, simplesmente derrete quando ela está por perto.
Ela não precisa mais fingir ser forte quando está frágil. Não precisa bancar o sobe tudo quando está perdido. Não precisa segurar as emoções para manter uma imagem. Pela primeira vez, talvez ele pode simplesmente existir. Essa mulher entendeu que o poder feminino não está em mandar ou guiar, mas em criar um campo de energia onde ser autêntico vira irresistível. Ela não tenta mudar ele, essa é a grande difference. Ela o ama de um jeito tão completo e sem condições que ele naturalmente vira a sua melhor versão. Não para agradar ela, mas porque se sente seguro o suficiente para crescer. É como se ela oferecesse o terreno fértil onde as melhores sementes dele podem, finalmente, brotar. O mistério da mulher que magnetiza está na sua manha de ser presente e misteriosa ao mesmo tempo. Acessível e ao mesmo tempo que não dá para pegar. Calorosa e independente. Jung descobriu que essas coisas que parecem contraditórias não são defeitos, mas formas de se mostrar da totalidade feminina que o lado masculino, sem perceber, reconhece como algo familiar e ao mesmo tempo fascinante. Ela é como uma música que ele conhece de algum lugar lá no fundo da memória, mas que nunca consegue cantar por completo. Essa coisa que parece de outro mundo não vem de joguinhos psicológicos ou armações. Ela aparece na boa quando a mulher vive a sua própria complexidade, sem tentar simplificar para ninguém. A mulher de hoje foi ensinada a ter que se explicar o tempo todo, a dar justificativa para cada humor, cada silêncio, cada mudança de ideia, como se fosse um defeito que precisa ser consertado. Mas aquela que acorda para sua natureza arquetípica, entende que o mistério é uma coisa sagrada, não uma falha de comunicação. Ela não esconde quem é, mas também não entrega tudo de bandeja. Existe uma sabedoria que vem lá de trás em guardar umas camadas de profundidade para serem descobertas aos poucos. Como um livro que a gente lê várias vezes e sempre acha um sentido novo, o lado masculino se sente atraído de um jeito natural por essa profundidade que nunca acaba, porque acorda nele aquele instinto de explorador que a sociedade moderna quase nunca convida a aparecer. Quando uma mulher para de ter medo de ser demais, de ser muito sensível, muito intensa, muito complexa e começa a celebrar essas qualidades como presentes, algo mágico acontece. Ela para de se diminuir para caber em relacionamentos pequenos e começa a se esticar em direção à sua própria grandeza. O homem que a encontra nesse estado de expansão se sente desafiado, mas de um jeito bom. Ela o inspira a crescer não com bronca ou ultimato, mas com o exemplo vivo de alguém que não tem medo da sua própria força. É como se ela sussurrasse sem falar: se eu posso ser tudo isso que sou, imagina o que você pode ser. A sociedade criou uma fixação doentia por ter tudo sempre em paz, como se briga e estresse fossem sinais de relacionamentos que não deram certo. Mas Jung mostrou que a tensão criativa é o combustível da transformação. A mulher que vira santuário emocional não foge de briga. Ela navega por elas com elegância, usando-as como chance para aprofundar em vez de ver como ameaça. A estabilidade. Ela sacou que dois seres humanos complexos sempre vão ter uns atritos, é normal. E esses atritos, quando a gente lida bem, podem trazer mais intimidade do que 1000 momentos de paz superficial. Existe uma arte delicada em discordar sem acabar com tudo, em falar o que precisa sem fazer um ultimato, em manter os seus limites sem levantar mão. Essa mulher desenvolveu a manha de falar as suas verdades sem que elas virem armas, de mostrar as suas chateações sem jogar a culpa, de pedir o que precisa sem implorar. Quando os problemas aparecem, e eles sempre aparecem entre pessoas de verdade, ela não entra no modo de salve-se quem puder ou de manipulação. Em vez disso, ela usa esses momentos como chance para aprofundar a conexão, para mostrar lados mais vulneráveis um do outro, para fortalecer a intimidade com uma honestidade corajosa. O homem que vive esse jeito maduro de se relacionar sente algo que talvez nunca tenha sentido antes. A liberdade de ser imperfeito sem ser jogado fora. Perto dela, ele pode mostrar raiva sem virar um monstro. Pode mostrar medo sem ser visto como fraco. Pode errar sem ser condenado para sempre. Ela criou um espaço no relacionamento onde a humanidade inteira é bem-vinda, onde o crescimento acontece, porque ela aceita, não porque exige, onde o amor se aprofunda com honestidade, não com show. E nesse espaço sagrado, ele finalmente encontra a paz que procurava em todos os lugares errados. A alquimia da feminilidade que acorda está numa compreensão bem profunda de que o poder de verdade não precisa ser provado, só precisa ser vivido. Jung observou que a mulher que magnetiza não compete pela atenção masculina. Ela simplesmente existe com tanta plenitude que a atenção se vira naturalmente para ela. Tem uma diferença gigante entre sair correndo atrás de aprovação e simplesmente irradiar valor próprio. A primeira cria necessidade e dependência, a segunda gera curiosidade e respeito. Quando uma mulher para de tentar impressionar e começa a simplesmente se mostrar, quando para de fazer um papel e passa a ser de verdade,
algo muda na dinâmica. Ela fica interessante não pelo que faz para ele, mas pelo que é para si mesma. O lado masculino tem um radar que pega na hora a diferença entre a mulher que precisa dele e aquela que o escolhe. A necessidade cria pressão, urgência, uma sensação de responsabilidade que pode sufocar. A escolha consciente, por outro lado, traz leveza, gratidão, uma sensação de ser valorizado por quem ele é, e não pelo que faz. A mulher que acorda para essa diferença muda completamente como ela se mostra para o mundo. Não mais como alguém procurando estar completa, mas como alguém que oferece a sua completude como um presente para quem souber ver o valor. Existe uma sabedoria que vem de longe entender que o amor de verdade não é um sentimento, mas um jeito de ser. Uma escolha que a gente faz de novo e de novo para ver o outro com os olhos da compaixão, em vez de ficar julgando. A mulher que vira santuário emocional desenvolveu essa manha rara de amar não só quando ele está sendo o melhor dele, mas principalmente nos momentos difíceis, quando ele está brigando com os próprios demônios. Ela não ama as feridas para elas ficarem abertas, nem ignora os problemas para não ter briga. Ela ama o humano completo que ele é, inclusive a sua capacidade de crescer e transformar essas feridas em sabedoria. Diferença entre dar uma força e fazer por ele está numa linha bem tênue que só a maturidade emocional consegue ver. Dar uma força significa estar presente enquanto ele está crescendo, dando um empurrãozinho e um olhar silencioso enquanto ele faz o que precisa lá dentro. Fazer por ele significa pegar a responsabilidade pelo crescimento dele tentando salvar ele das consequências ou dando umas soluções prontas que atrapalham ele de achar a própria sabedoria. A mulher que magnetiza entendeu que o maior presente que ela pode dar é a sua fé na capacidade dele de achar as próprias respostas, mesmo quando o processo é sofrido de assistir. Quando uma mulher cria raízes bem fundas na sua própria identidade, ela consegue ser flexível nas pontas sem ter medo de ser quebrada pelos ventos da vida. Essa flexibilidade não é se entregar ou não ter limite, é a força que vem da confiança interna. Ela consegue se adaptar a situações, negociar coisas que batem de frente, achar umas soluções criativas para uns problemas complicados. Porque ela não está agindo com medo ou porque falta algo. A segurança dela não depende de ele agir de um jeito específico ou de o relacionamento seguir um script pronto. Ela achou algo mais sólido para ancorar a sua paz, a sua própria conexão consigo mesma. O homem que encontra essa mulher se sente desafiado e aceito ao mesmo tempo, inspirado e acolhido, livre e comprometido. Ela não tenta controlar ele com manipulação, nem joga ele para escanteio por indiferença. Em vez disso, ela oferece algo muito mais raro. Um amor que é forte o suficiente para deixar crescer, maduro o suficiente para lidar com o que é complicado, e sábio o suficiente para saber a diferença entre dar uma força e se meter. Nesse equilíbrio delicado entre estar presente e dar espaço, entre intimidade e independência, ele finalmente encontra o que sempre procurou. Um lugar onde ele pode ser totalmente ele e ao mesmo tempo ser inspirado a virar a sua melhor versão. A transformação mais profunda acontece quando a mulher entende que a sua sexualidade não é uma arma para seduzir, mas uma força criativa sagrada que está em tudo que ela é. Jung descobriu que o feminino que acorda não separa a sensualidade da espiritualidade, o prazer do propósito, o corpo da alma. Ela vive inteira. E essa forma de viver cria um magnetismo que vai além do que é só físico. O homem que encontra essa mulher não se atrai só pela beleza dela ou pelo que rola na cama, mas por algo muito mais profundo. A vitalidade que ela solta quando está totalmente presente no seu próprio corpo, totalmente conectada com a sua própria energia de vida. É como se ela soltasse vida pura e ele se sentisse mais vivo só por estar perto dela. Existe uma diferença enorme entre a mulher que usa a sexualidade para conseguir algo e aquela que a mostra como uma celebração natural da vida. A primeira cria trocas, prazer por atenção, intimidade por segurança, sedução por controle. A segunda oferece presença. Ela está ali por inteiro, sem segundas intenções, sem ficar calculando o que vai receber, simplesmente vivendo a sua própria sensualidade como uma bailarina que vive a música. Essa autenticidade é devastadoramente atraente, porque o lado masculino enxerga nela algo que ele quase nunca encontra. Uma mulher que não está fingindo prazer para agradar ele, mas que está de verdade conectada com o próprio prazer e generosa, o suficiente para compartilhar. A sociedade moderna criou uma ideia perigosa de que amor e desejo são coisas que brigam, como se não pudessem viver juntas. Mas a mulher que acorda para sua totalidade arquetípica entende que amor com desejo é amizade, e desejo sem amor é só consumo. Ela cultiva a manha rara de juntar o carinho e a paixão, de ser vulnerável e selvagem ao mesmo tempo, carinhosa e intensa. Quando um homem encontra essa união numa mulher,
Algo na cabeça dele reconhece o lar antigo, onde todos os lados da sua própria masculinidade podem ser expressos sem se fragmentar. Ele não precisa escolher entre ser romântico ou sexual, protetor ou amante. Ele pode ser tudo isso respondendo à totalidade dela. O mistério que mais prende o lado masculino não é a falta de informação, mas a presença de uma profundidade sem fim. A mulher que magnetiza não esconde quem é, mas conhecê-la por completo é uma jornada que pode durar a vida inteira. Cada conversa mostra umas camadas novas. Cada momento íntimo desvenda uns pedaços novos da sua alma. Cada experiência que vocês dividem adiciona uns tons novos à sinfonia de quem ela é. E notou que essa qualidade que nunca se esgota não vem de truques ou joguinhos psicológicos, mas de uma vida interior rica, de uma curiosidade verdadeira sobre a vida, de uma coragem de continuar crescendo e mudando, em vez de ficar parada, numa versão fixa de si mesma. Quando uma mulher para de ter medo das suas próprias intensidades, da sua raiva sagrada, da sua tristeza profunda, da sua alegria selvagem, da sua paixão que transforma menos e começa a honrar tudo isso como expressões legítimas de quem ela é, algo poderoso acontece. Ela vira real de um jeito que a maioria das pessoas nunca consegue. O homem que a encontra nesse estado de autenticidade radical sente que também pode ser real, que também pode honrar as suas próprias intensidades sem medo de ser julgado. É como se ela dissesse pela sua presença: aqui é seguro ser humano por completo. A paz que ela oferece não é a paz de não ter problema, mas a paz de estar presente de verdade no meio do problema. Ela não tenta tirar os desafios da vida ou proteger ele de todas as dificuldades. Ela oferece algo mais valioso: a capacidade de passar por qualquer tempestade com elegância, de achar a calma no meio da bagunça, de manter o coração aberto, mesmo quando o mundo parece ruim. Nessa presença firme e corajosa, ele finalmente encontra não só uma parceira, mas uma guia em silêncio para sua própria maturidade emocional. Revolução interna que transforma uma mulher comum numa força magnética irresistível. Começa com uma pergunta que bagunça a cabeça: e se eu parasse de tentar ser amada e começasse a me amar de verdade? E entendeu que essa virada que parece simples ativa uma transformação alquímica profunda. Quando uma mulher para de buscar a aprovação de fora e começa a cultivar a aprovação de dentro, quando para de se moldar ao que os outros esperam e passa a se expandir de acordo com a sua própria natureza, algo muda de vez na sua energia. Ela para de soltar necessidade e carência para irradiar abundância e plenitude. Homem que a encontra nesse estado não sente pressão para preencher ela ou salvar ela. Ele se sente inspirado pela plenitude dela. Existe uma arte delicada em estar disponível emocionalmente sem estar desesperada por conexão, em ser calorosa sem ser invasiva, em mostrar interesse sem parecer carente. Essa sintonia fina não vem de técnicas aprendidas ou planos calculados. Ela aparece naturalmente quando uma mulher desenvolve uma relação saudável consigo mesma, quando ela tem uma vida rica e cheia de sentido, independente de qualquer relacionamento, quando cultiva paixões dela, amizades de verdade, propósitos maiores. Ela naturalmente se mostra como um ser humano completo que está oferecendo uma parceria, não procurando salvação. Essa diferença na energia é nítida e atrai demais. O lado masculino ferido tem uma sede profunda por uma mulher que consiga ver ele além das suas máscaras sociais, além de seus sucessos ou fracassos, além de seus papéis ou defesas. E observou que todo homem tem uma criança interior que nunca foi totalmente vista ou aceita. E essa criança continua morrendo de fome por um reconhecimento que seja de verdade. A mulher que vira santuário emocional desenvolveu a manha rara de enxergar além do que aparece, de reconhecer a vulnerabilidade por trás da agressividade, a sensibilidade por trás da dureza, o medo por trás da arrogância. Quando ela oferece esse olhar com compaixão, não com dó, mas com um amor que é de verdade, algo na alma dele finalmente consegue relaxar. Ser maternal demais pode significar tentar guiar, salvar, mandar como se ele fosse um moleque que não sabe e save. Mas ser materna, no sentido mais puro, é oferecer aquele amor sem condições, sabe? Tipo o que uma mãe sábia oferece. Presente, que dá um suporte, mas que confia na capacidade dele de aprender com os próprios tombos e crescer. A mulher que magnetiza consegue ligar essa energia materna sagrada sem tratar ele como criança, sabe? Dá uma segurança emocional, mas sem tirar a autonomia dele. Oferece um carinho sem criar uma dependência chata. Quando o pau quebra, e olha, entre gente de verdade sempre vai ter umas faíscas. Essa mulher não entra no modo sobrevivência nem começa com joguinhos ou drama. Pelo contrário, ela usa essas chances para aprofundar a intimidade, para mostrar mais da verdade um do outro, para fortalecer a confiança,
Mesmo navegando em águas meio bravas, ela sacou que em relacionamentos maduros as brigas não são evitadas. Elas se transformam em pontes para a gente se entender melhor. A capacidade dela de ficar firme durante as tempestades emocionais, de falar o que precisa sem dar ultimato, de manter os seus limites sem levantar muros, cria um ambiente onde crescer. É possível, não uma ameaça. O homem que sente esse jeito maduro de amar sente uma coisa que revoluciona tudo. Pela primeira vez, talvez, ele consegue mostrar o humano completo que ele é, sem medo de ser rejeitado. Suas inseguranças, suas dúvidas, suas feridas que ainda doem. Tudo isso é recebido com compaixão em vez de julgamento, com curiosidade, em vez de impaciência, com fé na capacidade dele de evoluir, em vez de umas tentativas de consertar na hora. Nesse espaço sagrado de aceitação total, ele não só acha a paz, ele encontra a coragem de ser quem ele realmente é, em vez de quem ele acha que deveria ser. A arte máxima do feminino que acordou se mostra na capacidade dela de ser fortaleza e fluidez ao mesmo tempo, raiz e vento, porto seguro e uma aventura sem fim. Jung desvendou que essa coisa que parece contraditória não é confusão, mas plenitude. É o jeito natural de uma mulher que abraçou todos os arquétipos femininos e não se prendeu só a um. Ela consegue ser a guerreira brava que defende o que ama e no instante seguinte a amante suave que se derrete na intimidade. Pode ser a sábia que dá uns conselhos que vão fundo e a criança que ri com uma espontaneidade pura. Essa fluidez dos arquétipos cria um fascínio sem fim, porque o lado masculino nunca consegue encaixar ela num rótulo. Ela sempre surpreende com novos lados da sua natureza que tem várias dimensões. O poder de verdade dessa mulher não está na capacidade dela de controlar ou manipular as coisas, mas na sua manha de responder conscientemente em vez de reagir no automático. Quando ele está com os nervos à flor da pele, ela não absorve a irritação, nem reage na defensiva. Ela fica firme e curiosa sobre o que de verdade está rolando por trás da emoção. Quando ele está distante, ela não entra em pânico nem tenta forçar uma conexão. Ela dá um espaço respeitoso enquanto mantém o seu próprio equilíbrio. Essa firmeza emocional não vem de ser fria ou desligada, mas de uma confiança profunda nela mesma e no jeito natural das relações humanas. A mágica que transforma encontros simples em conexões de outro nível acontece quando a mulher entende que ela não está procurando alguém para completar ela, mas alguém para compartilhar a sua completude. Essa virada de chave muda tudo. O jeito que ela se apresenta, como fala, como se relaciona, como ama, em vez de ficar avaliando se ele está gostando dela o suficiente, ela avalia se está gostando de quem ela vira quando está com ele. Em vez de tentar impressionar com papel, ela se permite ser vulnerável de verdade, em vez de esconder o que precisa para não ter briga. Ela fala na lata. Com a confiança de quem sabe o próprio valor, existe uma diferença grande entre estar apaixonada e estar consciente no amor. A paixão cega, idealiza, projeta, fantasia sobre quem a pessoa poderia ser em vez de ver quem ela realmente é. O amor consciente enxerga tudo com clareza, incluindo as falhas, as feridas, os padrões que dão problema, e escolhe amar o humano por inteiro, com todas as suas imperfeições. A mulher que acorda para essa consciência amorosa não se decepciona quando descobre que ele é humano. Ela se sente grata por ele confiar nela o suficiente para mostrar quem ele é de verdade. Essa maturidade emocional cria um ambiente onde a autenticidade nasce naturalmente. Quando a mulher desenvolve essa manha de amar sem se perder, de apoiar sem se sacrificar, de estar presente sem sumir, ela oferece algo que o homem de hoje em dia quase nunca encontra. Um relacionamento que não esgota, mas que dá energia, que não limita, mas que expande, que não aperta, mas que inspira. Ele se sente livre para crescer, porque não precisa manter uma imagem fixa para manter o amor dela. Sente-se seguro para tentar, porque ela não vai largar ele nos momentos de dúvida. Sente-se valorizado por quem ele é de verdade, porque ela consegue ver ele além das conquistas ou dos fracassos lá de fora nesse encontro. Raro entre duas totalidades conscientes. Algo que vai além surge, não só um relacionamento, mas uma aliança sagrada entre duas almas que escolheram crescer juntas, em vez de se perder uma na outra. Ele não busca mais a paz em outros lugares, porque encontrou uma mulher que carrega a paz dentro dela e sabe como criar um campo de energia onde essa paz pode aparecer naturalmente. Ela não é a cura dele, ela é o espaço sagrado onde ele pode se curar. E nessa diferença sutil, mas poderosa, está o segredo de se tornar a única mulher com quem ele finalmente encontra o lar que sempre buscou. A grande mudança acontece quando a mulher entende que a sua maior contribuição para um relacionamento não é o que ela faz por ele, mas quem ela é para si mesma. Jung revelou que o lado masculino se atrai naturalmente por mulheres que têm o que ele chamou de anima, uma conexão profunda com a própria alma feminina, que se mostra como uma autenticidade magnética, uma sabedoria que vem da intuição
e uma presença que ninguém resiste. Essa mulher não tenta seduzir com truques externos. Ela magnetiza com a sua própria plenitude interna. Quando ela entra num lugar, algo muda no ar, não porque ela está querendo chamar a atenção, mas porque ela vive o próprio poder com tanta naturalidade que os outros se sentem inspirados a fazer o mesmo. O segredo, mais bem guardado sobre a atração de verdade, está numa virada de chave total. Quanto mais uma mulher vira interessante para si mesma, mais interessante ela se torna para os outros. Quando ela cultiva as paixões dela com dedicação, quando explora os cantinhos da alma com curiosidade, quando se desafia a crescer sem parar, ela desenvolve uma riqueza interna que nunca acaba. O homem que a encontra nesse estado de expansão constante nunca se cansa, porque ela sempre tem novas camadas para mostrar, novas descobertas para dividir, novas profundidades para explorar juntos. Ela virou uma aventura viva, e não um ponto final. A diferença entre necessidade emocional e escolha consciente define completamente a qualidade de qualquer relacionamento. A necessidade cria urgência, apego, medo de ser deixado para trás, uma energia que sufoca e aperta. A escolha consciente cria leveza, gratidão, liberdade, uma energia que inspira e eleva. Quando uma mulher faz o trabalho interno que precisa para curar as feridas de abandono, para desenvolver uma segurança interna, para criar uma vida rica independente de qualquer relacionamento, ela naturalmente age a partir da escolha e não da necessidade. Essa transformação na energia é percebida na hora pelo lado masculino como algo que dá um fôlego, e que é raro, e observou que o homem de hoje em dia carrega um cansaço enorme de relacionamentos que exigem uma performance sem parar, onde ele precisa estar sempre ligado, sempre provendo segurança emocional para companheiras que não desenvolveram a sua própria estabilidade interna. A mulher que se torna santuário emocional oferece algo revolucionário, um relacionamento que restaura em vez de sugar, que dá energia em vez de cansar, que inspira crescimento em vez de pedir manutenção o tempo todo. Perto dela, ele consegue simplesmente existir sem medo de que o seu lado humano seja visto como uma falha. Existe uma arte sutil em ser profundamente amorosa sem ser invasiva, em demonstrar carinho sem criar dependência, em oferecer apoio sem pegar a responsabilidade pelos problemas dele. Essa sintonia delicada aparece naturalmente quando uma mulher desenvolveu limites saudáveis. Não uns muros de defesa, mas fronteiras conscientes que protegem a sua energia vital enquanto permitem uma intimidade de verdade. Ela consegue estar completamente presente nos momentos difíceis, sem absorver as emoções dele como se fossem suas. Pode oferecer umas ideias que valem ouro sem tentar controlar ou guiar ele. Pode amá-lo sem condições, sem aceitar comportamentos que quebram os próprios valores dela. Homem que experimenta esse jeito maduro de se relacionar, sente algo que talvez nunca tenha conhecido antes. A liberdade de ser vulnerável sem virar dependente, de receber carinho sem perder a autonomia, de ser profundamente conhecido sem ser julgado ou controlado. Nesse espaço sagrado de amor consciente, ele não só encontra uma parceira, ele encontra um espelho que reflete a sua própria capacidade de amar com maturidade, a sua própria chance de crescer sem parar, a sua própria jornada em direção à totalidade humana. Que sabia ser o destino mais nobre de toda alma corajosa. A revelação que mais transforma surge quando uma mulher entende que o amor de verdade não é um sentimento que acontece com ela, mas uma prática que ela escolhe conscientemente, a cada instante. Desvendou que essa diferença separa relacionamentos sem profundidade de conexões que transcendem. Amar conscientemente significa escolher ver o potencial mais alto dele, mesmo quando ele está mostrando o seu lado mais limitado. Escolher responder com compaixão, mesmo quando ele está na defensiva. Escolher manter a fé na capacidade de crescimento dele, mesmo quando ele está parado. Isso não é ingenuidade romântica. É sabedoria espiritual aplicada aos desafios humanos. É a diferença entre amar a fantasia de quem ele poderia ser e amar a realidade de quem ele é, enquanto ele se torna. O magnetismo irresistível dessa mulher está na sua manha de criar um campo de energia onde a transformação vira natural e inevitável. Ela não tenta mudar ele com críticas, ultimatos ou manipulação, táticas que sempre geram resistência e rancor. Em vez disso, ela o ama de um jeito tão completo e sem condições que ele naturalmente quer se tornar digno desse amor. É como se ela visse a melhor versão dele, mesmo quando ele mesmo a esqueceu. E essa visão vira um espelho onde ele pode redescobrir as suas próprias possibilidades que estavam dormindo. Não é pressão, é inspiração. Não é exigência, é convite. A sociedade moderna criou uma ideia perigosa de que relacionamentos saudáveis são sempre em paz, que amor de verdade tira as brigas, que compatibilidade significa concordar em tudo. Mas Jung mostrou uma verdade. O crescimento de verdade acontece através da tensão criativa, e relacionamentos que transformam sempre vão ter momentos de atrito, desafio e questionamento um do outro.
A mulher que acorda para essa compreensão não teme as brigas, ela as abraça como oportunidades para ir mais fundo. Quando as diferenças aparecem, ela não entra no modo de defesa ou ataque. Ela se torna curiosa sobre o que essas diferenças podem mostrar sobre os dois, como podem ser navegadas com respeito, que crescimento elas podem trazer. Existe uma diferença fundamental entre a harmonia superficial e paz profunda. A harmonia superficial evita qualquer bagunça, qualquer questionamento, qualquer expressão de autenticidade que possa dar um desconforto. Paz profunda abraça toda a gama da experiência humana, incluindo momentos de tensão, tristeza, raiva e incerteza, com uma presença consciente e um amor sem condições. A mulher que se torna santuário emocional cultiva essa paz profunda, criando um ambiente onde todas as emoções são bem-vindas, onde toda a verdade pode ser dita, onde o crescimento de verdade pode acontecer, mesmo quando é meio chato. Quando uma mulher cria a coragem de ser totalmente honesta sobre o que ela precisa, os seus limites ou os seus medos, ela de forma estranha vira mais atraente. E não menos. A autenticidade radical tem um poder magnético que nenhum show consegue igualar. O homem que encontra essa transparência corajosa sente que também pode ser autêntico, que também pode mostrar as suas verdades sem medo de ser julgado. É como se ela criasse um santuário, onde máscaras se tornam desnecessárias, onde defesas podem ser baixadas, onde intimidade real pode florescer. Nesse encontro entre duas autenticidades corajosas, algo milagroso acontece. Eles não apenas se apaixonam pelo outro, mas se apaixonam por quem se tornam quando estão juntos. Ele descobre aspectos de si mesmo que só emergem na presença dela. Sua ternura mais profunda, sua sabedoria mais madura, sua capacidade de amar sem reservas. Ela descobre que pode manter sua própria identidade enquanto cria algo maior junto com ele. E nessa alquimia sagrada entre dois seres humanos que escolheram crescer juntos, em vez de se perder um no outro, ele finalmente encontra não apenas paz, mas o lar que sempre carregou dentro de si, apenas esperando pelo reconhecimento dela para despertar plenamente. O silêncio que se instala depois de uma revelação profunda tem mais verdade do que 1000 explicações. E talvez agora você compreenda por que certas mulheres permanecem inesquecíveis enquanto outras somem na memória como neblina de manhã. E desvendou que o feminino que acorda não briga pela atenção masculina. Ela simplesmente existe com tal plenitude que a atenção se volta naturalmente para ela. Como girassóis que se viram para o sol, sem fazer esforço, a mulher que se torna santuário emocional descobriu o segredo mais bem guardado da natureza humana, que o amor de verdade não acontece quando tentamos nos tornar indispensáveis, mas quando nos tornamos inesquecíveis através da coragem radical de sermos completamente honestos. Cada homem carrega dentro de si uma sede ancestral por esse encontro transformador, não com uma mulher que o complete, mas com aquela que celebre sua incompletude como parte sagrada da jornada humana. Ele procura sem perceber por alguém que consiga vê-lo além de suas máscaras sociais, além de suas performances cotidianas, além de seus sucessos ou fracassos externos, até chegar ao núcleo vulnerável onde sua autenticidade mais pura reside adormecida. E quando finalmente encontra essa mulher que não tenta salvá-lo, mas que cria um espaço onde ele pode salvar a si mesmo, algo em sua alma finalmente exala o suspiro que retinha há décadas. A transformação alquímica que separa relacionamentos comuns de conexões transcendentais acontece quando duas pessoas escolhem crescer juntas em vez de se perder uma na outra. E compreendeu que essa união sagrada não elimina as complexidades humanas. Ela as abraça com tal amor consciente que elas se transformam em oportunidades de aprofundamento em vez de ameaças à estabilidade. A mulher que desperta para sua natureza arquetípica completa oferece algo que o mundo moderno raramente conhece. Um amor que é forte o suficiente para permitir crescimento, maduro o suficiente para navegar incertezas e sábio o suficiente para distinguir entre apoiar e interferir. Existe uma beleza arrasadora em testemunhar o momento exato em que um homem reconhece que encontrou não apenas uma companheira, mas um lar emocional que nunca soube que estava procurando. É como se todas as buscas anteriores, todos os relacionamentos que não floresceram, todas as decepções e esperanças frustradas, tivessem sido apenas preparação para esse encontro inevitável entre duas almas que escolheram a coragem da autenticidade sobre a segurança da performance. Nesse reconhecimento mútuo, ele não apenas encontra paz, ele descobre quem realmente é quando não está tentando ser o que pensa que deveria ser. A revolução silenciosa que você pode iniciar em sua própria vida começa com uma pergunta simples, mas transformadora. E se eu parasse de tentar ser amada e começasse a me amar de verdade? Essa inversão aparentemente pequena
catalisa mudanças sísmicas que reverberam através de cada aspecto de sua existência. Quando você desenvolve raízes profundas em sua própria identidade, pode ser flexível nos galhos sem temer ser quebrada pelos ventos da vida. Quando cultiva uma relação rica consigo mesma, pode oferecer companheirismo em vez de buscar completude. Quando abraça sua própria complexidade, sem tentar resolvê-la para facilitar o entendimento alheio, você se torna fascinante de uma forma que nenhuma performance consegue imitar. O legado que Jung nos deixou transcende teorias psicológicas. Ele nos ofereceu um mapa para retornar à nossa própria natureza autêntica depois de décadas de condicionamento social, que nos ensinou a nos fragmentar, a reprimir, a nos moldar, segundo expectativas externas. A mulher que abraça esse convite para despertar sua totalidade arquetípica não está apenas transformando sua própria vida. Ela está participando de uma revolução silenciosa que eleva a qualidade dos relacionamentos humanos, que inspira crescimento consciente, que demonstra, através de sua própria existência, que é possível amar profundamente sem se perder no processo. Se essas palavras encontraram eco em territórios profundos de sua alma, se reconheceu fragmentos de sua própria jornada nessa exploração dos mistérios femininos, se sentiu despertar algo que sempre soube, mas nunca conseguiu nomear, então algo sagrado está acontecendo. Você está sendo convidada a participar de uma conversa mais ampla sobre o que significa ser mulher no mundo moderno, sobre como relacionamentos podem se tornar catalisadores de crescimento, em vez de prisões emocionais, sobre como o amor consciente pode transformar não apenas duas vidas, mas ripples que se expandem através de gerações. Deixe a sua luz brilhar através de um curtir. Compartilhe essa revelação com outras mulheres que podem estar prontas para despertar, e se inscreva para continuar essa jornada de autodescoberta que Jung sabia ser o destino mais nobre de toda alma corajosa. Até a próxima!